Bem-vindos a Cafaiate, meu nome é Nini, Bodega El Porvenir. Imagina quantos anos não tem essas pipas aqui, né? E agora a gente vai fazer uma visitação aqui em Cafaiate, da Bodega El Porvenir. Olha que linda essa entrada. Bem-vindos a Cafaiate, meu nome é Nini, Bodega El Porvenir. Aqui a gente vai ter uma bodega do ano de 1890, uma das mais antigas. Essa parte ficou com a estrutura desse tempo, né, que é a estrutura que se faziam as casas, que era de adobe. As barricas eram feitas de algarrobo, que é uma árvore da região, né, uma árvore bastante centenária, bem bonita. Por esse pequeno canalzinho passava água de degelo da montanha e a parede de pedra ajudava de alguma forma a manter a temperatura dessa água, né? Havia um teto, isso se perdeu com o tempo, né? Então assim, esse teto, essa parte fechada com essa água mantinha aí de alguma maneira como eles podiam a temperatura dentro dessas barricas. E se perdeu com o tempo, resolveram nunca colocar outro, ficou dessa maneira, ficou aí como um pequeno museu ao ar livre, né? Uma parte bem bonita. A cava histórica ficou com a mesma estrutura, então os novos donos aproveitaram para deixar barricas com vinhos envelhecendo nesse lugar, porque oficialmente fica na parte do fundo. Essa parte a gente não tem acesso, não estamos perdendo muita coisa porque são 2 galpões. Então assim, hoje os primeiros donos desse lugar era uma família italiana de nome Lovaglio. Esse lugar ficou abandonado há muitos anos e Cafaiate começou a crescer, e no fim dos anos 90, começo do ano 2000, uma família já saltenha, de nome Romero Marcuzzi, compram essa bodega e decidem fazer uma bodega boutique, tá? Então a proposta já era elaborar vinho em menor quantidade, com mais qualidade e, mais que tudo, variedade. Então a gente tem aí algumas linhas que nem pequenas fermentações com uvas pouco cultivadas nessa região, como Marsanne, Roussanne, né? A gente tem Mourvèdre, então são uvas aí que são poucas as bodegas que oferecem vinhos com essas cepas. Imagina quantos anos não tem essas pipas aqui, né? Mas essa algarrobo, não sei se já conheceu, aquele também, tá lá. Esse espaço aqui é para fazer a degustação também, não, se tu quiser. Aqui a gente faz a gente tem empanadas e assado. Ah, tá? Que massa! Dentro da sala, ó, tá chegando uva aqui, ó, vocês estão aproveitando, cheguinho, prontinho, que uva é essa? Olha, quantas uvas! Ele é bem pequenininho, cheirinho. Chardonnay, pode pegar. Ácida. Deixa eu pegar um caquinho bem pequenininho. Ou na uva. Ontem recebemos a primeira colheita. Estou aproveitando aí que chegaram no momento. Chegou no momento ideal, certo. Né? Não tem auto-explicativo. Doce. Todo o espaço que a gente tem aqui. Abre a boca. Bem doce. Começa doce e depois ela fica um pouquinho ácida. Algarrobo. É uma árvore bem antiga. Legal. Ali é a parte do fundo onde nos engarrafam.
E na parte de trás é o lugar onde a gente faz azeite de oliva. Nós somos os únicos produtores de azeite de oliva da província de Salta. Também aqui nessa região. Nossa salinha de elaboração, tudo se faz aqui. E os tanques aí que os meninos usam para fazer essa gentileza de nos fazer o vinho. O inox, né? É muito importante a gente manter aí a temperatura dentro desse tanque. Se a gente tem uma temperatura muito baixa, leveduras não ativam, muito alta, chegou a morrer. Então por essa parte mais grossa passa água fria, a gente chama essa parte de serpentina, controla a temperatura dentro desse tanque. O processo de fermentação ele é muito ativo, né? Pela sua própria dinâmica do processo, gera calor. Então em um momento toda essa casca ela sobe, a gente chama isso de sombreiro, fica todo meio que desconectado, meio sem um contato que deveria com esse líquido. Por isso eles fazem remontagem quando necessário, né? Por exemplo, aqui. E aqui depois a gente vai ter a barrica. A diferença da barrica é que a barrica vai aportar um sabor extra, né? Enquanto o inox ele é neutro. E a barrica tem uma porosidade. Então a gente tem nesse tipo de tanque uma microoxigenação, tá? Isso é muito, muito positivo para trabalhar os taninos. Os taninos são substâncias orgânicas que a gente encontra em várias frutas, na madeira também, só que esses taninos em contato com a mucosa da boca te secam. Aquela sensação astringente, só que eles são base fundamental de vinho, para o vinho equilibrado. Tanino, álcool, acidez e aí sua parte de açúcar tem que ter esse casamento para ter um vinho considerado bem feito, tá? Então essa microoxigenação faz com que esses taninos se integrem melhor ao vinho e sejam um pouco mais redondo. E a gente vai ter um ovo de concreto, né? Um cimento. Cimento como tanque, de novo, não tem absolutamente nada, é um tipo de tanque bastante antigo, porém essa forma faz com que a física tenha um trabalho aí que é o seguinte: para começar, o concreto também tem a porosidade, então a gente também tem a microoxigenação nesse tanque. Quando aquele sombreiro que eu falei para vocês sobe, a gente vai ter uma superfície ali em cima menor, essa casca começa a esfriar e esse peso, aí entra o formato, né? Ele faz com que essa casca comece a descer pela própria parede desse concreto e no meio ela volte a estar em contato, é como se fosse uma pequena máquina de lavar. Sabe? Que mais massa! fluido, é mais independente, então a nossa intervenção aqui é menor, tá? O enólogo, quando ele busca mais que tudo a expressão e frescor dessa fruta, ser mais fiel a essa fruta, é um tanque mais interessante. A gente usa prova tinta ou branca, depende da proposta da elaboração do vinho. Outro ponto desse tanque, nesse meio aqui, todo o tempo em contato com esse vinho ficam as lias. As lias elas são aquelas mesmas leveduras, mas nesse processo da fermentação já estão em decomposição, só que elas agregam para o vinho outra textura em boca. Isso a gente percebe com mais facilidade em vinho branco. Às vezes você tem um vinho branco, quando você olha, ele tem um aspecto mais aquoso, né? Ele é bem líquido. E tem outros vinhos brancos que parece que eles são meio cremosos. Essa cremosidade, essa untuosidade se dá um contato mais ou menos intenso com as lias. O que acontece aqui? Elas estão em suspensão. O que acontece em outro tipo de tanque? Em um determinado momento elas vão para baixo. Então eles têm que movê-las, isso se chama batonagem, e movem outra vez, elas entram em contato e depois elas vão para baixo outra vez. Eu falo que esse aqui é o funcionário do mês. Não tem trabalho. E aqui faz água fria, mas o concreto mantém mais tempo a temperatura. Ele demora mais para esfriar, mais para... Ele teoricamente entrega um vinho de qualidade melhor, digamos assim. Depende da proposta. De qualidade vai depender desde o cultivo da terra, como foi essa uva. Você pode ter uma uva péssima, você pode usar o melhor tanque do mundo ou o contrário. Sim. Então depende da proposta da elaboração, seja para o público, seja o que é aquele lugar. Se eu quero um vinho com mais característica de madeira, ou se eu quero um vinho que tenha mais expressão desse lugar, então eu vou usar menos a madeira, vou aproveitar mais essa fruta. Entendi. Várias coisas que interferem. Que interferem, exatamente. E ele é neutro também. Então ele não acrescenta nenhum sabor extra. Só que ele difere no inox porque o inox não tem contato com o oxigênio, enquanto aqui a gente tem. Então aqui a gente tem uma coisa muito mais fresca, tá? Show, e aí a nossa que salinha. show. E a gente pode finalizar ali, eu vou abrir para vocês, a gente volta pela sala de turismo e a gente entra na cave histórica.
E esse cheiro no ar é da madeira? É da madeira? E os vinhos que estão aí à exposição são de uma coleção privada, né, particular da família Romero. O mesmo com os vinhos que a gente vai encontrar na nave histórica, que acabou sendo uma exposição lá subterrânea. Era onde no passado eles pisavam a uva, hoje ficou como uma coleção desde que eles compraram os vinhos estúdios. Podem comprar na cidade, tem fotos. Esse cheiro ele é parecido até com cedro, o cheiro da madeira, assim. Nós adquirimos essa garrafa de vinho aqui, de vinho branco, torrontés. E depois a gente vai fazer a degustação. Eu já provei ali, o Eduardo não pôde provar porque ele vai dirigir hoje. Hoje eu não dirijo mais. E nós estamos aqui na frente. Essa vinícola fica bem aqui no centro de Cafaiate. Vou mostrar aqui a placa para vocês, ó. É o Porvenir. Bem aqui no centro de Cafaiate. E vale a pena a visitação, porque a gente aprende muito sobre o vinho, sobre as uvas, sobre a variedade. E as curiosidades do lugar, né? Sim, da cidade, né? Sim. Tem toda uma história por trás, uma história bem rica em detalhes mesmo, assim. E a gente foi, né, super bem atendido aqui, muito atenciosa, né? Isso aí, muito obrigado.